Pessoal, beleza? Bora para mais uma aula? Que Deus abençoe a nossa aula. Senhores, na última aula nós trabalhamos o conceito de vogal, consoante e fonema. Lembram disso? Fonema é toda representação sonora dentro de uma palavra, todo pedacinho da palavra nós temos um fonema. Cada letra representa um som, beleza? Aí eu deixei alguns exercícios aqui para vocês, tá? Para que vocês realizassem, para ficar mais tranquilo o decorrer das aulas, tá? Ah, professor, eu estou vendo aqui na sua correção que a palavra redigir, esse G tem som de J. Por quê? Prestem atenção nisso aqui, porque no decorrer dessa aula nós vamos entender o porquê esse G, dentro da palavra redigir, tem o som de J. Beleza? Vamos lá? Aqui eu pedi para que vocês é, apresentasse o número de fonemas e letras das palavras e assinalasse aquela que apresenta o mesmo número. A palavra técnico, tá? Possui 7 letras e 7 fonemas. Beleza? Vamos lá? Então, vamos lá. Nós falamos de vogal e consoante. Agora nós vamos falar de semivogais. O que são as semivogais? As semivogais são os fonemas E e U que apresentam juntos com uma vogal para formar uma sílaba. Ou seja, quando nós temos uma semivogal unida a uma vogal, essa semivogal tem um som mais fraco do que a vogal. Por exemplo, quando eu falo a palavra mal, eu não falo mau, eu falo mal. Olha o A como se destaca e olha o U como ele apresenta um som inferior a esse A. Ele não tem a, a mesma relação sonora, a mesma relação fônica que o A. Tudo bem? Então, o U é uma semivogal nessa relação. Tranquilo até aqui? Nós já vimos isso em outros momentos, tá? Eu acredito que isso, havendo dificuldade, o que eu devo fazer? Entrar em contato com a coordenação, para a coordenação entrar em contato com o professor. Beleza, senhores? Vamos lá? Vamos falar da letra G e J. Lembra lá da palavra redigir? Olha o que acontece aqui, ó. A letra G e J podem representar o mesmo fonema quando se juntam as vogais E e I. Toda vez que eu tiver uma vogal E junto com G ou com J, essa relação fônica se dá aqui, ó, tá? Sempre o som é o J, a relação fônica, a relação fonética. Olha aqui, ó. Eu tenho a palavra singelo. Olha como eu represento na relação fonética. A palavra refúgio, a mesma coisa, tá? Olha só. Junto com o G, aqui eu tenho E, e junto com o G, aqui eu tenho o I. Beleza? Tranquilo? Olha só. No início da palavra, a letra H não é fonema. Eu não tenho um som no início da palavra com a letra H. Ah, professor, só no início? Sim, porque quando aparece no meio, é, é, ele vem acompanhado de uma outra letra e normalmente torna-se um que, pessoal? Um que? Um dígrafo, isso. Muito bem, torna-se um dígrafo. E aí eu tenho aquela característica sonora, tá? Então aqui eu tenho os exemplos da palavra H ou da letra H, perdão, quando aparece no início da palavra, certo? Vamos lá, dando continuidade. As letras M e N. Quando tem função de nasalização, as letras M e N não são fonemas. O que é isso, professor, nasalização? Quando ela aparece junto com uma vogal para dar um som mais anasalado. O que é isso anasalado? Aquele som que sai mais o ar sai pelo nariz, certo? Então vamos lá. Olha aqui a palavra campo. Esse M ele vem para anasalar essa sílaba, certo? E olha como eu represento esse som nasalado aqui. Tranquilo? Eu tenho lembra que lá que eu passei para vocês aquela tabelinha das vogais com acento tio para representação fonética? Então, aqui, ó, é aqui que eu vou usar. Quando essas letrinhas, quando o M e o N unem-se a uma sílaba para
transformar esse som nessa nasal, nesse som nasal, nasalizado. Beleza? O que é isso? É aquele som que sai pelo nariz. Lembra do exemplo que nós usamos na sala de aula? Muito bem, é esse mesmo, tá? Continuando. Quando não tem a função de nasalização, o M e o N, eles são fonemas. Olha aqui, ó. Professor, e quando isso acontece? Quando eles se reúnem a uma vogal para formar uma sílaba dentro dessa palavra, certo? Então aí eu tenho uma relação fonética, eu tenho um som para esse M dentro de uma sílaba. Tranquilo? Vamos lá? A letra X pode apresentar os fonemas S, Z e KS. Professor, eu nunca percebi isso durante a minha fala. Agora você irá perceber. Olha aqui, ó. Sexto. Olha a representação sonora aqui. Como é que eu falo esse X aqui? Olha só, sexto. Realmente, professor, tem som de S. Muito bem. Isso aí, tá? Exalar. Olha esse X aqui, ó. Olha o som que ele apresenta, certo? Fixo. Nós já vimos esse som, porque nós vimos a palavrinha táxi. Lembram disso lá na sala de aula? Então aqui eu tenho a representação sonora desse X dentro dessa palavra. Tudo bem, senhores? Nossa, professor, eu nunca tinha me atentado. Então, atente-se agora. Lembra quando eu havia dito para vocês do H, quando aparece no meio da palavra? Que bom que vocês lembram. Olha só, vamos falar agora dos dígrafos. O que são os dígrafos, ou o que é um dígrafo, tá? O encontro de duas letras que representam um único fonema, um único som. Olha aqui. Professor, como é que eu vou saber tudo isso? Você tem essa tabelinha lá na apostila. Eu pedi para que você fizesse isso como lição de casa. Você já tem alguns exercícios no caderno. Você tem exercícios na apostila com essa tabelinha, tá? Então, fique despreocupados aí nessa revisão com esses dígrafos, porque vocês já têm isso em algum lugar. Tudo bem, senhores? Então vamos lá. Olha aqui as representações desses dígrafos. Olha, lembra que eu falei do H? Olha ele aqui, olha como ele é representado dentro desse dígrafo, certo? Então eu tenho aqui os exemplos desses dígrafos, certo? Fica muito tranquilo. E como não poderia deixar de ser, alguns exercíciozinhos para que nós possamos exercitar esse conteúdo. Beleza? Então, olha só. Indique o número de letras e de fonemas das seguintes palavras. Eu deixo aqui algumas palavrinhas para que nós possamos fazer isso, essa relação dos sons e das letras dentro das palavras, tá? Para que na próxima aula nós possamos dar continuidade nesse assunto. Tudo bem, senhores? Então, a mesma coisa aconteceu na aula passada. Eu passei até um determinado ponto e os exercícios estavam atrelados àquele determinado ponto. Aqui é a mesma coisa, certo? Assinale a alternativa cuja letra X apresenta dois fonemas. Justifique a sua resposta. Professor, como eu faço isso? Eu não lembro. Voltarei aqui o slide. Olha só, na letrinha X. Perdão, passei demais. Olha só. Quando a letra X apresenta dois fonemas, olha aqui, fixo. Olha aqui, uma única letra que representa dois sons, dois fonemas. Lembraram? Beleza? Então, pessoal, por enquanto é isso. Façam as atividades, cuidem-se e até a próxima aula. Um beijão a todos, senhores.